Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, prova do tipo B, gabarito 1, prova do Banco do Brasil que ocorreu ontem, 23 de 4 de 2023, agora a questão 17. Questão 17. G máquinas idênticas imprimem G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas às primeiras imprimem H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia. Portanto, T é igual a, alternativa A, H ao quadrado sobre G, B, G ao cubo sobre H, letra C, H ao cubo sobre G ao quadrado, letra D, G ao quadrado sobre H e letra E, G ao quadrado sobre H ao cubo. Trata-se de uma questão envolvendo regra de 3 composta que está presente no conteúdo programático. Portanto, nesse sentido não é passível de recurso. Vamos avaliar agora a questão da solução. Então vamos colocar aqui, organizando essa regra de 3, sendo o número de máquinas. Vamos colocar também o número ou quantidade de panfletos. Colocaremos também o tempo em dias e a carga horária em horas por dia. Essa carga horária diária de trabalho. Muito bem. Nós temos que G máquinas idênticas vão imprimir G panfletos em G dias, trabalhando G horas por dia. Num segundo momento, H máquinas vão imprimir H panfletos, trabalhando H horas por dia, e ele quer saber em quanto tempo em dias, ou seja, a relação de T com G e H. Vai ocorrer essa situação com H máquinas, todas idênticas às primeiras, imprimindo H panfletos, trabalhando essas máquinas H horas por dia. Muito bem, então nós estamos aqui diante de uma regra de 3 composta, vamos separar a parte que nos convém, que é o tempo. Eu vou isolar o tempo da seguinte forma. Temos aqui que o tempo, eu vou colocar aqui G dividido por T, porque é essa estrutura que está aparecendo aqui para a gente. E aqui a gente vai olhar para essas outras grandezas e avaliar se elas são diretamente proporcionais ao tempo ou inversamente proporcional ao tempo. Na seguinte situação, vou colocar aqui essas três grandezas, elas vão estar multiplicando, é o produto dessas três grandezas. E a gente começa pela quantidade de máquinas. Então, avaliando aqui a quantidade de máquinas, percebam que se a gente pegar G máquinas, elas vão imprimir os panfletos em G dias. Vamos desconsiderar que a quantidade de panfletos são diferentes e que a carga horária também é diferente. Pensaremos que são iguais. Então veja, se G máquinas produzem ou imprimem tantos panfletos em G dias, se eu aumentar esse tempo, ou seja, se o tempo for um tempo T maior que G, o número de máquinas vai reduzir. Ou seja, para que eu tenha um tempo maior, eu preciso de menos máquinas. E se eu reduzisse esse tempo? Se eu reduzir esse tempo, eu vou precisar de mais máquinas na mesma proporção. Portanto, a gente identifica que a grandeza, número de máquinas com o tempo, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, ao invés de colocar G sobre H, eu vou colocar H sobre G. Ok? Muito bem. Agora a gente vai avaliar a quantidade de panfletos que serão impressos. Relacionaremos também com o tempo. Veja só, se eu tenho G panfletos sendo imprimidos em um tempo G, se eu aumento esse tempo, se eu tenho um tempo maior para a impressão desses panfletos, é óbvio que eu vou conseguir imprimir mais panfletos. Então, se eu aumento o tempo, aumenta-se a quantidade de panfletos. Se eu pensasse na redução do tempo,
Se eu reduzir o tempo, eu vou estar com um tempo bem curto, e aí eu vou também imprimir menos panfletos. Portanto, trata-se de uma grandeza diretamente proporcional. O número de panfletos é diretamente proporcional ao tempo em dias. Lembrando que o número de máquinas e a carga horária terão que ser mantidas para a gente avaliar essa regra de 3 como sendo simples. Se é direta, a gente vai simplesmente manter da forma que está aqui, G sobre H. Por fim, vamos avaliar agora a carga horária com o tempo. Vamos pensar na mesma quantidade de máquinas, a mesma quantidade de panfletos sendo impressos. Veja, se eu tenho um tempo G, trabalhando G horas por dia, eu vou conseguir, com uma determinada quantidade de máquinas, imprimir determinada quantidade de panfletos. Suponhamos que eu pego esse tempo e aumento para T. Se eu aumentar esse tempo para T, veja, o tempo agora está bem maior. E aí veja, se eu tenho a mesma quantidade de máquinas, mesma quantidade de panfletos, eu vou ter que reduzir a carga horária, porque eu estou com um tempo muito grande para fazer essas impressões, e aí eu preciso reduzir a carga horária diária para que essa situação seja satisfeita. Então, trata-se de uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, a carga horária é inversamente proporcional ao tempo. Se eu reduzisse o tempo, pensando aí também nessa ideia da redução, se esse T é bem menor do que G, se eu reduzo o tempo, eu vou precisar de uma carga horária maior para suprir essa necessidade das máquinas imprimindo a determinada quantidade de panfletos. Portanto, a grandeza horas por dia, que é a carga horária diária, é inversamente proporcional ao tempo. Ao invés de colocar G sobre H, eu coloco H sobre G. Veja que a gente consegue simplificar, por exemplo, esse H com esse H, esse G com esse G. E a gente vem aqui para cima, onde eu tenho, vamos voltar aqui para a nossa solução, G sobre T é igual, sobrou aqui H sobre G. Veja, se o T está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Se esse G está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Ou a gente pode cruzar aqui, multiplicar cruzado, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Teremos que T vezes H vai ser igual a G vezes G, G ao quadrado. E, portanto, se esse H está multiplicando o T, eu passo para lá dividindo, o valor de T vai ser o G ao quadrado dividido por H. Esse, portanto, será o resultado final para a questão 17. De acordo com as alternativas, G ao quadrado sobre H está na alternativa D de dado. Ok?